Olá Quilkies, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. Neste vídeo eu venho fazer uma tag. A tag tem 27 frases que nós temos que completar. As frases começam por "e se eu fosse" e nós temos que as completar e dizer o porquê. Portanto, vamos lá. Se eu fosse um mês. Se eu fosse um mês, eu seria setembro porque é o mês do meu aniversário. 2. Se eu fosse um dia da semana. Normalmente a semana vai de segunda a sexta, porque o sábado e o domingo são fim de semana. Mas se fosse de fim de semana, eu seria o sábado ou o domingo, porque fim de semana é fim de semana, né? Não temos escola, etc. Mas se eu fosse um dia da semana, talvez fosse quarta, porque eu não sei porquê, quarta-feira sempre foi o meu dia preferido. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria a primavera, porque na primavera não há tanto frio nem tanto calor, é assim mais ou menos um clima ameno, não é muito frio nem muito calor, é bom. E estamos a caminhar para o verão e há muitas flores, etc. E acho que é uma estação bonita. Se eu fosse um planeta, o Plutão já não é considerado planeta, mas eu seria o Plutão porque sou tão pequenina quanto ele. Brincadeira, né? Mas pronto. Se eu fosse uma direção, eu seria para a frente, porque é para a frente que nós temos que andar. Se eu fosse um móvel, eu seria ou o móvel de guardar a maquilhagem ou o móvel de guardar a comida. Se eu fosse um pecado, eu seria a preguiça, com certeza. E eu não disse porque é que eu seria a preguiça, mas também não preciso dizer porque vocês já sabem, né? Se eu fosse um sentido, eu seria o paladar, porque eu adoro comer e sou super gulosa. Se eu fosse uma pedra, eu seria um diamante, porque é o mais precioso, é a pedra mais preciosa. Se eu fosse uma planta, eu seria uma árvore qualquer de frutos, de uns frutos quaisquer, porque eu adoro todos os frutos, mas especialmente frutos secos. Se eu fosse uma flor, eu seria um cravo, porque é das minhas flores preferidas, cravos brancos. Se eu fosse um clima, eu seria o clima ameno, nem seria muito frio nem muito calor, porque assim é que é bom. Se eu fosse um prato, eu seria o prato de fundo porque cabe mais comida. Bom, aqui quando dizem prato estão-se a referir a um tipo de comida, mas a mim não me apetece responder isso, portanto, yeah. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria a guitarra elétrica, porque sim, porque eu acho fixe. Se eu fosse um elemento, eu seria o ar, porque o ar é o elemento mais necessário à vida, o oxigênio, né? Por isso. Se eu fosse uma cor, eu seria azul, porque é a minha cor preferida e porque eu sou portista. Se eu fosse um animal, eu seria uma borboleta, porque sim, porque eu queria saber como é que é aquela transformação de minhoca para borboleta e assim, e eu acho que é engraçado. Se eu fosse um som, eu seria. Eu pensei muito nesta resposta e pronto, eu seria granizo a cair, porque há pessoas que gostam da chuva a cair, eu também não desgosto, mas granizo a cair é mais fixe. É fixe sentir, não sei porquê. Ouvir, aliás. Se eu fosse um sentimento, aqui eu não sei bem entre dois. Ou eu era o amor ou a alegria, porque são um dos melhores sentimentos da vida, claro. Se eu fosse um lugar, eu seria o Cristo Rei de Brasil ou Lisboa, vocês já sabem, o Cristo Rei é aquele lugar que eu. Pronto. Se eu fosse um sabor, eu seria Nutella, é óbvio. E não preciso dizer porquê. Se eu fosse uma palavra, eu seria chuchuli, porque chuchuli é uma palavra que pouca gente conhece. Aliás, só eu e as pessoas que se dão comigo, porque fui eu que inventei esta palavra e pode significar muita coisa. E eu ando sempre a dizê-la, as pessoas sabem, né? As pessoas que me conhecem vão saber porque é que eu estou a dizer chuchuli. Eu seria a palavra chuchuli. 23. Pois, isto tem 27 perguntas, portanto já estamos quase a acabar. Se eu fosse um objeto, sem dúvida eu seria um telemóvel, porque eu não preciso dizer. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria os olhos, porque acho que toda a gente tem olhos super giros e os olhos são uma coisa que eu adoro em todas as pessoas.
Se eu fosse um número, eu seria o 12, porque é o meu número favorito, porque eu nasci no dia 12, etc. Se eu fosse um símbolo, eu seria ou o símbolo da paz ou o símbolo do infinito, porque são dois símbolos que, além de serem giros, além de serem bonitos, né, em todas as coisas, tipo joias e em todo o lado, tipo em tatuagens e tudo, são símbolos bonitos e que significam uma coisa ainda mais bonita. O infinito é bonito para sempre, né? E paz também, pronto, não preciso explicar. E vamos para a última pergunta. Para a última frase. Se eu fosse uma música. Se eu fosse uma música neste momento seria a música Senhorita, que é a nova música do David Carreira, que ele canta com o irmão, o Micael Carreira, e eu adoro esta música. Senhorita, não merece estar sozinha. Diz-me o que é que eu faço, diz-me o que é que eu faço. E acabou-se até, que espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e comentar aí, porque eu também quero saber algumas das vossas respostas. Por isso, aquelas frases que vocês acharem mais interessantes, comentem a vossa resposta. E se alguma das minhas respostas é igual à vossa, digam. E é isso, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais e de subscrever o canal se ainda não forem subscritores. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!